estou passando hoje para compartilhar com vocês sobre 5 dicas que vão fazer a diferença na vida de um pregador. Você deseja ser um pregador, está pregando, e deseja crescer, deseja avançar. Você deseja conquistar muitas pessoas através das pregações? Então, vou dar 5 dicas para você ficar bem atento, porque essas dicas vão fazer de você um pregador relevante. A primeira dica: você deseja ser um pregador relevante? Então cuide da sua postura. A postura está relacionada a toda a posição do corpo. Isso engloba cabeça, ombro, braços, mãos, pernas e os pés. Você precisa cuidar da sua postura. Você deseja ser um pregador relevante? Vai uma segunda dica. Cuide da sua emoção. Lembra que o pregador relevante, ele precisa ter um equilíbrio emocional. Ele não pode ter uma emoção passiva ou uma emoção agressiva. Às vezes você encontra pregadores com mensagens lindas e maravilhosas, mas a emoção que ele manifesta enquanto ele está pregando, ela acaba lhe prejudicando. Cuidado com as emoções negativas, os sentimentos negativos, que vão gerar comportamentos negativos. Então, um pregador relevante, ele é um pregador que vai cuidar bem das suas emoções. A alimentação interfere na emoção, exercícios físicos interferem na sua emoção. Lembra que dormir também interfere na sua emoção. Se você não dorme bem, começa a dormir bem. O ambiente que você vive durante o dia também tem interferência. Você tem tudo para ser um pregador relevante. Mas em muitas ocasiões, a casa onde você vive é um ambiente turbulento. E você passa o dia tão envolvido nessa turbulência, nessas confusões, que na hora de você ministrar, você já está mal-humorado, desgastado. Então, o pregador que é relevante, ele é aquele que cuida das emoções. Mas esse pregador também vai cuidar dos gestos. Gestos é isso daqui, ó. A movimentação de todo o corpo, ó. Estou movimentando as pernas, você vê que o corpo já reage. O pregador relevante, ele precisa gesticular com muita habilidade. Lembrando que os gestos, ele carrega 55% do potencial de convencimento em um discurso. As palavras, elas carregam 7%. E você vai lembrar que os gestos são quem mais convence o seu auditório, muito mais do que as suas palavras. Então, cuide dos seus gestos, porque 55% do convencimento da sua plateia vai estar aqui, ó, gesto. Como você está gesticulando? A terceira dica, não, a quarta dica para o pregador relevante é o seu vocabulário. O seu vocabulário precisa ser bom. Você quer ser um pregador relevante? Não chegue em um ambiente cheio de linguagens técnicas, terminologias técnicas, do mundo dos teólogos. Você não precisa usar essas terminologias, lembrando que na igreja, a maioria dos que frequentam a igreja, eles não têm tempo de ficar estudando a Bíblia como estudam os pregadores e os pastores. Pastor, a ferramenta de trabalho dele é a Bíblia. Mas lá na sua igreja, ou na igreja onde você vai pregar, tem pessoas que a ferramenta de trabalho dele é a Constituição. Outros, a ferramenta de trabalho é uma marreta, uma talhadeira, é um martelo, pregos, ou um volante, um carro. São pessoas que muitas vezes trabalham 12 horas por dia. Gastam 3 horas nos congestionamentos para chegar até o local de trabalho. Você acha que essa pessoa vai chegar na igreja e ela vai ter conhecimento sobre o hebraico, o grego, o latim?
E você acha que essas pessoas, elas vão ter habilidades para entender um pregador muito complicado, visto que elas não têm tempo para estudar como esse pregador estuda? Então o pregador precisa ter um vocabulário semelhante ao vocabulário do jornalista. Observe o Jornal Nacional, o jornal no horário nobre ou durante o dia. Ele é apresentado com um vocabulário tão lindo e tão simples que o rico entende, o pobre entende, o intelectual entende e o analfabeto entende. Não existe um jornal para os intelectuais e um jornal para os analfabetos. O jornal é o mesmo. Não pode haver um pregador no culto que seja um pregador só da elite e outro pregador só do povão, como usa o clichê. A sua pregação precisa atingir a todos, os intelectuais e os leigos da igreja. Aqueles que conhecem bem a Bíblia e aqueles que não conhecem, porque você pregando simples, você vai motivá-los a conhecer. Quinta dica para você que quer ser um pregador relevante: cuidado com a voz. Cuide bem da sua voz, coloque a voz em um nível que as pessoas compreendam, entendam e gostem de ouvir. Existem auditórios que gostam de ouvir o pregador que grita. Existe auditório que gosta de ouvir o pregador que fala. Existe auditório que gosta de ouvir o pregador que usa a voz mais aveludada. Então a voz vai ser de acordo com o auditório que você está ministrando. Mas cuide bem da sua voz, porque ela é um instrumento seu. E você quer ser um pregador relevante, nunca ache que você não pode ser um pregador porque a sua voz não é grave, ou a sua voz não é forte. Isso não tem nada a ver. O que faz as pessoas quererem ouvir o pregador é o conjunto da coisa. A sua voz pode ser fraca, mas a sua postura é boa, seus gestos são bons, seu vocabulário é bom e a sua emoção é ótima. Então a voz é o mínimo detalhe. Então cuide da sua voz e você vai se tornar um pregador relevante.